Boa noite a todas as famílias de Colíder, boa noite, professora Regina Chudo, que está conosco aqui novamente para fazer esse bate-papo com as nossas famílias. Desejar uma ótima noite também para todos os profissionais da rede municipal de ensino, da rede estadual e privada, que também estão participando conosco nessa noite, mas, sobretudo, agradecer mais uma vez a todas as famílias que estão participando hoje, através do convite que foi feito pelas unidades escolares aqui do município de Colíder, e reforçar com você pai, com você mãe, com você avô, com você responsável por nossas crianças, desse momento inesperado que nós estamos vivendo, desse momento diferente, algo que atingiu não só o nosso município, mas atingiu o mundo todo. Então, essa situação não é uma particularidade do município de Colíder, mas uma particularidade mundial, onde todas as crianças estão impedidas de estar fisicamente nas unidades escolares, mas fisicamente estão participando das atividades escolares não presenciais, pelos encaminhamentos feitos pelas equipes pedagógicas, pelos nossos coordenadores, pelos professores. E eu gostaria aqui de agradecer a todas aquelas famílias que estão, de uma forma direta, se esforçando. A gente sabe que não é simples, depois de um longo dia de trabalho, chegar em casa, ainda orientar os seus filhos, junto com aqueles encaminhamentos feitos pela unidade escolar. Então, quero agradecer a todos os pais que estão se esforçando também, junto com a educação, para garantir que nós, mesmo em tempo de pandemia, mesmo com as atividades não presenciais, garantir o mínimo de interação possível entre a escola e a família. E quero aproveitar para chamar a atenção sua, pai, mãe, responsável, que ainda não está fazendo as evolutivas, as atividades, que possa compreender junto conosco, que apesar de todas as dificuldades que eu já mencionei aqui, né, mas dizer que não tem preço a gente garantir esse acesso para as crianças nesse momento, mesmo sabendo de todas as ponderações que a gente tem em relação ao trabalho de cada um, as particularidades de cada um, as dificuldades de acesso. A gente tem, junto com as nossas escolas, procurado garantir que todas as crianças, de uma forma ou de outra, ou com as atividades enviadas via aplicativo de celular, com as atividades impressas, enfim, nessa conversa, nesse diálogo que a gente precisa ter junto com a escola, junto com as equipes gestoras, junto com os professores, para garantir o acesso a esse material para as crianças. É de suma importância, pai, mãe, família, que nós possamos, de fato, garantir a participação das crianças. Não está perdido o ano letivo, né? Às vezes nós ouvimos de algumas pessoas, né? Mas o ano letivo está perdido de forma alguma. Aqui no município de Colíder, desde o dia 20 de março, quando nós suspendemos as atividades presenciais, nós temos procurado, junto com as escolas, com os profissionais, fazer com que chegue até as famílias, com que chegue até você, pai, mãe e responsável, essas atividades que contemplam o mínimo de aprendizado que a gente pode ofertar nesse momento, com essas interações entre a família e a escola. Mas eu não gostaria aqui de me delongar muito, gostaria de, mais uma vez, reforçar essa responsabilidade nesse momento, que ela é compartilhada entre nós, gestores da educação, escola, e vocês, família, né, que possam continuar nos ajudando a garantir a participação de nossas crianças nesse momento tão complexo, que está sendo difícil não só para a gente na educação, mas eu tenho certeza que para você, pai e mãe, e também para nossas crianças, que nesse momento estão impedidos de ter no chão da escola, a interação com seus coleguinhas, a interação com seus amigos e, sobretudo, a interação com os professores e mais componentes das equipes escolares. Mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Professora Regina, é um prazer novamente recebê-la conosco aqui em Colíder, a senhora que tem feito um trabalho magnífico aí pelo Brasil todo, assessorando, trazendo informação de qualidade para profissionais, para as famílias. Tenho certeza absoluta que as famílias que participarão conosco nessa noite receberão informações de alta qualidade. Gostaria de informar os nossos profissionais que logo em breve nós disponibilizaremos no chat, né, o link com a lista de chamada, para que todos possam registrar a presença. É claro que a gente sabe que todos, a grande maioria dos profissionais estão participando conosco nessa noite, mas mais uma vez, professora Regina, seja bem-vinda ao município de Colíder. Muito bem. Obrigada, Márcio. Boa noite, secretário de Educação. Em nome do secretário, cumprimento o prefeito, que diz que é japonês, né, gente? Ó,
vai ver que tem, né? A mesma descendência que a minha. Cumprimento também todos os professores. E agora, boa noite para as famílias de Colíder. Colíder, um município, né, gente, com desenvolvimento pujante. Que bom, Mato Grosso cresce muito. Eu já estive no Mato Grosso muitas vezes. E agora é um prazer falar com todas as famílias. Bom, gente, essa noite, sem mais delongas, nós vamos falar, então, dessa organização familiar nesse momento tão difícil. Sara, vou pedir ajuda para colocar o PowerPoint na tela. O Márcio volta já. O secretário de Educação, ao final da minha fala, voltará para que a gente possa responder as perguntas. Então, você, pai, mãe, vovó, tio, vizinho, professor, se tiver alguma dúvida, pode colocar lá no chat, no Facebook, que daí depois, ao final, eu responderei. Sem mais delongas, eu quero dizer o seguinte: estamos vivendo um momento que nunca a gente imaginou que a gente viveria. Nesse momento, nós precisamos contar com o apoio da família. A família sempre pôde contar com todo o apoio irrestrito da educação, das escolas, dos professores, gestores, da Secretaria de Educação, do município, das escolas estaduais, privadas, sempre puderam contar com as escolas. Esse momento, nossas crianças e jovens precisam estar em casa num ambiente seguro. Logo, nós precisamos nos conectar, família e escola, para garantir a segurança das nossas crianças. Muitas famílias devem estar perguntando por que a gente não retorna às aulas? Por que a gente não volta a abrir as escolas? A primeira colocação que eu direi a vocês, pais, é que se hoje no Brasil a gente não teve números mais altos ainda, foi porque 30% da população sempre esteve em casa. Isso significa seus filhos e nossos professores. Isso fez com que a gente reduzisse. E no Brasil, se nós parássemos para pensar, ao invés de reabrir praças, parques, bares, lanchonetes, talvez a gente pudesse reabrir a escola. Se a educação fosse prioridade, como em alguns países, então se reabriu a escola, mas tudo o restante fechou. Por quê? No momento que a gente reabrir a escola, volta a circulação maciça da população nas ruas. Hoje, os estudos mostram que, com o fechamento das escolas, nós temos 30% de pessoas a menos circulando. Enquanto a taxa não diminuir significativamente, enquanto a gente não tiver medidas sanitárias, enquanto a ciência, os médicos, os pesquisadores não falarem que as crianças e jovens estarão seguros para voltar, será temeroso. Por isso, não vamos aqui ficar aflitos. Quando vai voltar? Vamos pensar em viver um dia de cada vez. Isso mesmo. Hoje vamos tentar dar o melhor para os nossos filhos. Amanhã é outro dia. E não esqueçam, hoje a gente tem que agradecer que a gente está vivo. Muita gratidão, porque a gente está vivo. O Brasil perdeu 135 mil vidas até hoje. É muita gente. Pensa, é mais do que uma cidade de 135 mil pessoas. Então, vamos, com muita gratidão, agradecer para quem está aqui nos ouvindo, para quem está nos assistindo, não é mesmo? Bom, pais, mães, adultos, responsáveis pelas crianças e jovens,
Nós estamos vivendo um país que está enfrentando sérios desafios. O primeiro, da pandemia. A pandemia gerou problema social, gerou um problema econômico. E agora ainda estamos vivendo um problema ambiental. Uma estiagem, uma seca, um aquecimento sem precedente na história. Nós vamos ter que ensinar crianças e jovens, mais do que só o conteúdo da escola, nós vamos ter que ensinar que crianças e jovens sejam resilientes. Por quê? Porque nossa humanidade, nas próximas décadas, ainda vão enfrentar muitas consequências, não só da pandemia, de tudo que está acontecendo no nosso país. Por isso, essa noite eu começo perguntando: quais ferramentas nós vamos dar às crianças e jovens para ajudar nessa jornada da vida? A jornada da vida da época dos meus pais era muito mais tranquila. Era um país sem violência, era um país produtivo, não era um país consumista. O mínimo que a gente produzia, a gente se contentava, mas não tinha educação para todos. Hoje, a gente tem educação para todos, mas, por outro lado, crianças e jovens vão ter que olhar para esse mundo de forma diferente. E nós teremos que desenvolver em crianças e jovens mais habilidades do que a gente aprendeu na nossa infância, né? Na nossa infância, a gente tinha água em abundância, comida em abundância. Hoje, gente, olha tudo que a gente está olhando, vendo as desigualdades, a miséria aumentando. Então, vamos parar para pensar assim. Pai, você que tem filho jovem... aliás, para aqueles que não estão assistindo a nossa live dessa noite, não se preocupem. Professores, gestores, depois envia o link para o pai assistir, porque fica lá registrado, né, gente? Veja, nós estamos vivendo numa sociedade em que 23% dos jovens brasileiros desistiram da escola, não é agora na pandemia, antes da pandemia. Nós temos 23% da parcela de jovens no Brasil de uma geração chamada nem-nem. Nem-nem é a geração que não se importa com nada. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer ajudar a fazer as coisas em casa, não quer fazer o dever da escola. Veja, a gente está enfrentando algumas dificuldades. E a grande maioria das dificuldades dessa geração nem-nem, nós temos dois problemas. A falta, muitas vezes, da presença da família numa orientação para as crianças e jovens. E a outra, de uma sociedade que não investe mais ainda na educação. Não que Colíder não invista, porque o Márcio, tem batalhado por isso, mas de uma sociedade que não prioriza e que o jovem acha que estudar não é importante. Estudar é muito importante. Se você não quer que seu filho faça parte da geração nem-nem, que ele não faça parte da estatística que o ano passado o Brasil perdeu 38 mil vidas de jovens para violência, para droga, para arma de fogo. Se a gente não quer que o nosso filho se perca, nós vamos ter que acompanhar nossos filhos de perto, orientando, apoiando nossos filhos. Mais do que isso, colocando regra, limite. E aí, pais, ensinando crianças e jovens a lidarem com as frustrações que a vida aparece. Então, nesse momento, o que eu posso dizer é que quando o pai é presente na vida do filho,
o filho melhora a autoestima, melhora o desempenho na escola, melhora a condição cognitiva para estudar e melhora o comportamento. Então, pais, eu trabalho com a educação há 35 anos. Eu moro em Curitiba, no Paraná. Mas eu quero dizer para vocês, eu tenho estudado o impacto de uma família na vida de uma criança. Quando a gente encontra uma criança que sofreu maus tratos em casa ou foi abandonada pelos pais, que é muito triste, o primeiro lugar que ela demonstra dificuldade é na escola. Por isso, nesse momento, eu sei, pai, que você tem que trabalhar e seu filho está em casa. Você sempre pôde contar conosco. Agora a gente só está pedindo que a gente aguente firme. Só dê uma olhadinha se seu filho fez a tarefa. Tente conciliar o seu dia, porque se a família não participar da vida do filho e deixá-los hoje o dia inteiro na TV ou no celular, mais tarde, talvez seu filho faça parte da geração nem-nem, que não quer nada com nada. E eu aposto que não é isso que você deseja. Por isso, pais, eu quero dizer hoje que tem dois elementos, duas instâncias na sociedade que impactam diretamente no desenvolvimento de crianças e jovens. É a família e a escola. Todos os estudos, vocês não precisam saber, mas eu tenho que estudar sobre isso, né? Dizem que quando a criança está numa família de base sólida e uma escola boa, essa criança chega à universidade e vai trilhar o caminho do bem. O que a gente deseja é que nossas famílias trilhem o caminho do bem. É o que a gente deseja. Você também, pai. Sara, coloca essa mensagem no chat, Sara, porque aqui eles não conseguem copiar o link, tá? Escola e família, na verdade, precisam andar sempre juntas. Sempre, sempre, sempre. Não agora só na pandemia, pós-pandemia. Porque todos os estudos vão mostrar que quando a gente caminha junto, quem sai ganhando são as crianças e jovens. Então, pai, hoje, para que a gente tenha melhor resultado para os seus filhos, a gente vai ter que, primeiro, muito afeto em casa. A criança e o jovem é afetado por tudo, pelas emoções positivas e as negativas. Então, se da casa só brigam, xingam, o que essa criança vai aprender? Que brigar tá certo, que xingar tá certo, né? Se o pai diz, não, filho, não precisa estudar, não. Ué, como é que esse filho vai agir? A criança e o jovem, eles imitam os adultos de casa. Por isso, a gente precisa formar um reduto de afeto. Segundo, escutar as crianças. É hora de saber se seus filhos estão bem. Todo dia, pais, encontrem um momento para dialogar com seus filhos, para perguntar se eles estão se sentindo bem. Sabe, pais? Sara, pode colocar o slide um pouquinho menor e ampliar aqui a minha tela. Sabe, pais, eu vou falar uma coisa bem importante agora. Crianças e jovens, assim como nós adultos, estamos sofrendo com a pandemia. Esse sofrimento é de ordem emocional. Quando as crianças e jovens sofrem muito, como agora na pandemia, como disse o Márcio,
com a falta dos colegas, a falta da escola, de poder sair, brincar, passear, nós adultos conseguimos lidar melhor com isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 76% da população já deve estar em 6 meses ansioso. E a ansiedade em excesso pode prejudicar a aprendizagem. Quando a gente tem muita preocupação, pai, muita ansiedade, tristeza profunda, nossas crianças não conseguem se concentrar na aula. Por isso, a gente precisa, em casa, perguntar para o filho: como você está se sentindo? Pais, este mês é o mês Setembro Amarelo. O mês Setembro Amarelo é para falar que a terceira causa mortes no Brasil é o suicídio entre jovens de 15 a 29 anos. É a terceira causa mortes. A primeira é violência, a segunda é acidente de trânsito e a terceira é o suicídio. E o suicídio não é porque a pessoa quer tirar a vida, é porque ela quer evitar o sofrimento. É porque ela escondeu por uma vida inteira as suas emoções. É hora de falarmos sobre o que a gente está sentindo em casa. Porque quando a gente divide o fardo, alivia. Precisamos criar uma rede de apoio. E, pai, se você perceber que seu filho está ansioso, depressivo ou com algum outro transtorno, busque ajuda da escola. Fale com os diretores, fale com o Márcio, fale com os professores. Esse apoio vai ser fundamental. Porque quando a escola reabrir, se a criança e o jovem não estiverem bem, eles também não vão conseguir estudar. Os professores sabem bem do que eu estou falando. Quando uma criança chega na escola brigando, batendo, chutando, mordendo, é porque alguma coisa em casa não está bem. Porque a gente absorve tudo, gente, o que a gente vive em casa. O que eu quero dizer para vocês, pais, que a violência gera violência. A Unicef está preocupada porque agora, na pandemia, foi identificado que aumentou 26% da violência doméstica. Aumentou, em alguns estados, 40% do feminicídio. E o Brasil disparou nos casos de divórcio. Eu sei que o relacionamento entre a família está ficando difícil, com todo mundo dentro de casa. Mas a gente vai ter que aguentar firme. Falar sobre isso, para que a gente não desconte justamente nas pessoas que a gente mais ama. Não maltrate aquele que você mais ama, porque senão você pode romper um laço que nunca mais volte a ser o mesmo. Uma criança que vive num ambiente de violência, ela só vai aprender a lidar com a violência. Crianças e jovens que se envolvem com a violência é fruto do ambiente que elas viveram. É possível evitar. Por isso, hoje, não vamos falar mais de coisa ruim e vamos dizer assim: vamos extrair o que há de melhor em nós para educar nossos filhos. Eu sei que não é fácil, pai, mas extraia o que você tem de melhor. Se você sabe plantar, vai lá plantar com seu filho. Se você gosta de cozinhar, leve seu filho para a cozinha e faça junto a comida com ele. Mas não deixe seu filho o dia inteiro na TV ou na internet, ou largado no quarto dormindo. Vamos criar uma rotina. Hora de acordar, hora de estudar, hora de brincar, hora de fazer refeição na mesa sem ligar a televisão, hora de dormir é hora de dormir.
a gente vai ter que manter uma rotina. Senão, as crianças vão achar que estão de férias. Não estamos em férias. Temos que continuar nos mantendo ativos. Por isso, toda família vai extrair o que tem de melhor. Vamos ensinar os filhos agora a costurar, a limpar a casa, todo mundo junto. Vamos cultivar uma horta, todo mundo junto, né? Vamos fazer atividade física, todo mundo junto. Vamos botar uma música para dançar, todo mundo junto. Porque a gente tem que dar o melhor agora. Mesmo que seja difícil. Mesmo que você chegue exausto do trabalho em casa. Eu vou pedir meia horinha de qualidade. Pratiquem, nesse momento, a risoterapia. Vai rir com seu filho, né? Vai rolar no chão, vai pular polichinelo, pular corda, fazer caminhada com seus filhos. Porque senão todos nós vamos ter problema de sanidade. Porque tá difícil ficar em casa, né? Mas quero dizer, pais, que nesse momento, quando você tem uma prática próxima ao seu filho vai ser um cidadão do bem. Agora, se a prática da família for problemática, negativa, irritada, agressiva, seu filho talvez escolha o caminho depois que a gente não gostaria. Por isso, nesse momento, a gente vai ter que se fazer muito presente, mesmo que seja exaustivo. Aliás, educar os filhos é muito complexo. Mas, pais, o que eu posso dizer para vocês é que se a gente viver uma experiência ruim, num ambiente ruim, vai prejudicar mais tarde no futuro da escola. Por isso, agora, encarecidamente, a gente pede apoio de toda a família, né? Pois o que eu quero dizer é assim, ó. Agora pode projetar maior, Sara. As experiências moldam quem nós somos. Quando a gente se torna pai, muitas questões do nosso passado, às vezes, atrapalha como a gente cria os filhos. Veja vocês, aquele pai que passou muita dificuldade quando era criança, agora tenta dar de tudo para o filho. Não, tudo tem limite. Não deixe seu filho fazer o que quiser. Seu filho precisa de limite e regra, mas não com agressividade. Agora, pai, se você é omisso, está pouco se importando, talvez o seu comportamento impulsivo deixe a sua criança mais insegura, mais instável, com mais problemas de ordem emocional que podem prejudicar a aprendizagem. Por isso, a gente vai ter que aprender a lidar com estresse nesse momento. Todos nós estamos passando por momentos de estresse, mas o que a gente precisa é de um colo quentinho para o jovem e para a criança. Amor, muito amor, nunca é demais. Então, a gente vai ter que, acolher para dialogar sobre isso. Eu vou convidar vocês agora a assistir um vídeo de 1 minutinho da Organização Pan-Americana de Saúde, para que vocês compreendam o quanto é importante. Não só sou eu, Regina, falando. É a Organização Pan-Americana de Saúde. Eu vou sair da tela, coloca o vídeo grande, Sarinha, liga o áudio, aumenta o áudio e assistam o vídeo. As crianças reagem de maneiras diferentes em momentos difíceis e precisam de amor e atenção extra nessas horas. Ajude as crianças a encontrarem formas positivas de expressar seus sentimentos, como o medo,
a ansiedade e a raiva, por meio de desenhos, brincadeiras ou mesmo verbalmente. Cada criança tem sua maneira de lidar com a situação. Conversas honestas e apropriadas à idade ajudam a proteger nossas crianças. Esse é um recado da própria Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana. Sabe, família, é nesse momento que a gente vai ter que olhar muito para as emoções das nossas crianças, dialogando diariamente sobre o que ela está sentindo. Tristeza, ansiedade, raiva, saudade, porque talvez a criança nunca tenha lidado com essa experiência de frustração. Lidar com a frustração é importante. Não esconda da criança, porque ela vai precisar entender para que ela se cresça um adulto forte, para que ela seja resiliente. Então, diante dessa adversidade, 1 hora de desenho, caminhando, vá dialogando. Porque quando a criança sofre com estresse muito agressivo ou estresse tóxico, prejudica o neurônio no cérebro, né? Então, assim como dormir mal prejudica o cérebro, se alimentar mal prejudica o cérebro para pensar e estudar, né? Por exemplo, crianças que tomam muito refrigerante. O refrigerante tem cafeína, então ela fica o tempo todo agitada. Ela pode ficar mais ansiosa. Criança não pode ficar muito tempo na tela. Se ficou 4 horas na tela, 1 hora de atividade física no mínimo. Então, a gente vai ter que cuidar um pouco agora, né? Se ela estudou, talvez você, pai, tenha percebido que está baixando a atenção da criança. Ela tem pouca concentração. É por causa da ansiedade. Porque ela não sabe lidar com essa tristeza profunda no peito dela. A gente vai ter que falar e apoiar, distraindo essa criança, esse jovem, com outras coisas. Agora, o cérebro, para estudar, precisa de bom humor. Por isso, agora em casa, não é hora de brigar, é hora de dialogar. E aí, gente, olha, precisa de humor. Então, que tal colocar todo dia uma música animada? Aí no Mato Grosso vocês gostam muito da música sertaneja, né? A música de raiz, o rasqueado, que é do Mato Grosso. Vai toda a família ouvir música e dançar. Isso faz bem para a alma, para o coração, para o corpo e para a mente. É fundamental, né? Também, gente, antes de dormir, desliga a internet, desliga tudo. A gente precisa dormir bem. Nessa pandemia, dormir o dia inteiro? Não, sinal de início, talvez, de depressão. Mas a gente precisa cuidar agora do nosso ritmo, né? Sara, podemos voltar à apresentação? Isso. Pais, hoje, eu diria que nós precisamos de uma abordagem de dentro para fora. Quando eu disse para os pais darem o que eles têm de melhor para os filhos, isso significa, pai, que talvez você também tenha que cuidar da sua saúde emocional, tá? Então, para os homens e para as mulheres, adultos, eu vou indicar para vocês assistirem um documentário chamado O Silêncio dos Homens. Se você puder, pai, ele está lá no YouTube, de graça, tá? O Silêncio dos Homens. O Márcio e a Rosângela, da Secretaria de Educação, receberão o link e eles vão compartilhar.
Sara, você pode colocar o link no chat, por favor, também. Silêncio dos homens, tá? Por quê? Porque nós adultos crescemos escondendo nossas emoções, reprimindo. Isso faz mal até para a saúde. Por isso, vamos tentar viver novas experiências em família, né? Para a gente pensar como é que a gente está criando nossos filhos. Para que mundo a gente quer criar? A gente está educando para ele ser honesto, sensível, amoroso, né? Agora, eu vou indicar um outro documentário para quem tem criança pequena, chamado Repense o Elogio. É isso mesmo. Os homens elogiam seus filhos para serem fortes, as mulheres para serem princesinha. No século XXI, queremos mulheres e homens fortes, mulheres e homens empoderados. Então, a sua filhinha não é só princesinha, ela também tem que ser forte. Ela não pode ser um ser frágil. E quando a gente educa, por exemplo, numa visão machista, preconceituosa, a gente acha que só mulher tem que cozinhar e lavar roupa. Em pleno século XXI, toda a tarefa de casa tem que ser dividida igualmente com todos. Isso é dar exemplo para o seu filho, para a sua filha, né? Para que a gente não tenha problema mais tarde de feminicídio, por exemplo. Não é mesmo? Então, pais, nesse momento, todos devem trabalhar com autoconhecimento. Pai, quem é você? Se você sofreu na sua infância e você não quer que seu filho sofra, eduque seu filho com limite. Não seja aquele pai permissivo que deixa fazer o que quer. Isso não vai ajudar na educação das nossas crianças. Mas um relacionamento afetivo e agradável vai ser muito bom. À medida que todos nós vamos entendendo o que se passa na nossa vida e o que a gente quer para a geração futura, a gente vai oferecendo uma vida com mais bem-estar. E o bem-estar não é para aqueles que têm tudo. O bem-estar é aqueles que sabem viver bem, viver cada oportunidade. Ensine seu filho que na vida o melhor não é quem tem mais, mas quem é mais amado, quem aprende a apreciar desde o desabrochar de uma flor ao sol que nasce todo dia e se levanta e ilumina a nossa vida, né? Porque o mais feliz não é aquele que tem tudo. Aliás, a gente não tem que dar tudo. Tem pai que me diz, eu dou tudo para o meu filho e ainda ele reclama. Porque talvez o que mais importa é o carinho e o afeto. Pode ter certeza que quando você vai pescar com seu filho, quando você vai andar de bicicleta com seu filho, quando você vai correr, quando você vai jogar um jogo de tabuleiro, ou quando você vai na cozinha junto com eles, é o dia mais feliz dessas crianças. Por isso, precisamos de pais que participem. E agora, eu vou dizer... Opa, eu pulei um slide aqui. Gente, nesse momento da pandemia, é importante que toda a família faça atividade física. Se as crianças ficarem sedentárias, vai dar uma preguiça mental. Faça atividade de alongamento, você acha na internet, né? Não esqueça de que todo mundo precisa cuidar, desde o bebê até os adultos, todo mundo. E aí, crie momentos na sua casa para contar histórias. Há uma propaganda até do próprio governo federal. É verdade que a literatura ajuda muito. E se você todo dia
mesmo com os adolescentes, ler junto com seu filho, ele não vai perder a capacidade leitora no retorno às aulas. Porque ler junto em família ajuda a ativar grandemente o cérebro. Até porque, gente, esse ano, pais, o ano escolar não está perdido. O Conselho Nacional e o Ministério da Educação publicaram uma lei que é a Lei 14.040, que o ano que vem a gente vai juntar os 2 anos e seu filho não vai perder nada. Sabe por quê? O ser humano tem uma capacidade neuronal de aprender impressionante. Basta ser estimulado. Mas esse estímulo que era na escola precisa ser agora na família. O pai precisa, vamos desligar todo mundo a TV e todo mundo vai ler, né? Vamos jogar. Então, a mente do seu filho precisa se manter ativa, porque daí o ano que vem a gente faz um contínuo e aí a gente vai trabalhar, repondo os saberes que ficaram, às vezes, perdidos. Agora, se a criança estiver muito ansiosa o dia inteiro na internet, talvez ela tenha prejuízos, né? Vamos cuidar para que crianças e jovens não fiquem o dia inteiro na TV e na internet. Isso prejudica a visão, fica sedentário, pode levar à obesidade, à ansiedade, à depressão. Então, precisamos de um relógio em casa para dizer: agora é hora de comer, agora é hora da atividade física, agora é hora de estudar, agora é hora de brincar, agora é hora de assistir, então, um filme em família. Mas tudo tem o seu momento. Eu tenho certeza que, nesse momento da pandemia, vocês, família, se conectaram muito mais. O pai e a mãe, o vô, a avó, o tio, a tia, descobriram como é bom ficar também com as crianças em casa. Porque, às vezes, a criança ficava o dia inteiro na creche. Agora está em casa. Aproveite esse momento precioso. Porque a formação de crianças e jovens depende da escola, da sociedade e, principalmente, da família. Nós, na escola, não fazemos tudo. A família é mais importante. Então, gente, agora a gente ainda não reabriu a escola pensando na saúde do seu filho. Porque se uma criança, veja, em Colíder, 150 crianças até 15 anos foram contaminadas pelo Covid. E aí leva para casa, acaba passando para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó. Isso é muito grave. Esse ano, não se preocupe, as crianças não estão tendo perda. Elas estão aprendendo a lidar com novas situações. Lidar com o luto, lidar com a morte, porque ela nunca ouviu falar tanto de morte. Eu tenho que falar, explicar para ela. Não esconda nada das nossas crianças. Vamos dialogar mais com as nossas crianças, né? O mais importante, como diz num provérbio chinês, que quando a base familiar tem raízes profundas, não há que temer o vento. Nenhuma árvore vai cair se tiver tempestade, se a família for sólida. Agora, se a família estiver passando por muitos problemas, talvez essa criança depois tenha mais dificuldades. Inclusive, o jovem agora, eu preciso falar para ele: continue estudando em casa, porque você tem sonhos para realizar no futuro, e só com a educação. E a cada dia que eu deixo de estudar, meu cérebro vai ficando preguiçoso para estudar. Não, a gente tem sonhos para esse futuro, né?
Como a gente vai ter cientistas no futuro para resolver os problemas da humanidade se as crianças e jovens não estudarem? Se as crianças e jovens não estudarem, como é que a gente vai fomentar o agronegócio e como é que a gente vai proteger a floresta? Como é que a gente vai cuidar do meio ambiente? É com o futuro dessas crianças e jovens. E se eles não estiverem estudando e sendo acompanhados pelos pais, talvez no futuro a gente tenha mais problemas ainda, não é mesmo? Pais, nesse momento, eu diria a vocês, além do afeto, do carinho, vamos pensar que o cérebro precisa, então, de emoções positivas, de otimismo. Não liguem a televisão falando de barbaridade o dia inteiro. Traga esperança dentro de casa. Isso mesmo. Se a gente passa o dia reclamando, ai, que a escola não abre, que o feijão subiu, o arroz subiu, morreu mais gente. Mas, meu Deus, a gente vai ficando deprimido. Não é hora, né? Então, vamos olhar a vida com um pouco mais de otimismo e esperança. E a presença da família nesse momento vai salvar vida. Agora, família, eu direi a vocês, peguem uma caixa em casa, um pote, pedacinhos de papel e vamos, em família, aprender a ser grato pelo que a gente tem. Praticar a gratidão é como orar, é como rezar, é como elevar a nossa mente ao seu Deus, ao nosso Deus, para qualquer religião que você tenha. A gente tem que aprender a ser grato. Grato à vida, grato ao alimento, ao teto onde a gente mora, grato ao professor que incansavelmente está se dedicando à educação dos filhos de vocês. Grato à chuva, ao sol, ao vento, grato ao amor de cada um da família. Ensine as crianças a reconhecerem que milhares de vidas se foram, mas a gente tem que agradecer e celebrar todo dia que a gente está vivo. E que isso é que mais importa. A gente está vivo. Então, família, hoje, ó, a Secretaria de Educação, pode tirar o slide, Sara? Quer dizer, família, hoje a gente é grato por você existir. A gente sempre cuidou na escola da sua joia mais preciosa, que é o seu filho. Mas hoje a gente está aqui de longe para apoiá-los, dando alguns caminhos, porque na vida das crianças a gente pode orientá-los pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Mas a gente junto quer o caminho do bem. Então, a gente é muito grato pela família. Eu, Márcio e todos os professores, que se não tivesse as crianças e os professores, nem teria escola. E que a gente não vê a hora de encontrar com as crianças. Por isso a gente está fazendo essa live hoje. A gente está morrendo de saudade das crianças, dos nossos jovens. Mas o que a gente vai pedir é que vocês aguentem firme, que isso há de passar. Assim como o comércio reabriu, os bares, as academias, nós vamos um dia reabrir a escola. Eu só não sei se é amanhã, porque o que vale mais é a vida. Aprender, a gente tem a vida inteira. E ninguém está perdendo nada agora. A gente está ganhando experiências novas com a pandemia. É hora da família parar para pensar o que a gente aprendeu com essa pandemia. Que o que mais importa é o amor. São os entes queridos. É a vida que é o que mais importa, né? E quando a gente educa com afeto,
Esse cérebro aqui, eu que estudo neurociência, vou dizer para vocês, esse cérebro vai chegar longe, vai chegar à universidade. Mas se eu não cuidar com muito afeto, essa criança, esse jovem, pode fazer parte de uma estatística desagradável da violência ou da geração neném. Mas a gente tem escolhas, né, pais? Se você precisar, conte com o nosso apoio. Agora, eu vou chamar o Márcio, o secretário de Educação, para ver se vieram algumas perguntas, senão eu continuo falando. Vai lá, Márcio. O áudio dele está mutado. Bom, professora Regina, né, a senhora nos delicia com essas informações, com essa responsabilidade que nós temos que ter nesse momento, né? Eu vou fazer aqui a leitura de alguns comentários e perguntas que vieram tanto para o nosso telefone aqui da Secretaria, como também foram extraídos do chat. A Vanessa disse o seguinte: muitas famílias estão dando o seu melhor, vejo que estamos caminhando graças à dedicação deles em compreenderem como são essenciais nesse processo onde as aulas se tornaram remotas. A Rosana disse: sempre digo que devemos ensinar nossos filhos a lidar com as frustrações. Aí eu tenho uma pergunta aqui: se meu filho não fizer as atividades remotas, vou perder a vaga na creche? Olha, constitucionalmente, você não vai perder a vaga na creche, mas o seu filho vai perder aprendizagens e vivências importantes para quando ele voltar, não ter atrasos, né? Então, quando os professores preparam as atividades, apoie, porque isso vai estimular o cérebro da criança. Nosso cérebro é, por exemplo, assim, quando o adulto fica longe da escola e volta a estudar lá no EJA, oh, meu Deus, que é penoso. Com a criança vai ser a mesma coisa. Por isso, a vaga você jamais vai perder. Mas quem perde é a experiência e a vivência da aprendizagem com o seu filho. Quanto mais você puder ajudá-lo, melhor para a vida dele. Porque o que a gente vive na creche são experiências importantes para ele se alfabetizar depois. Justo. Agora, se ele não fizer a lição agora, lá na frente ele tiver dificuldade com a alfabetização, não adianta botar a culpa só na escola, tá? Vamos lá, professora. Tem um comentário aqui, na verdade, aparenta ser um desabafo, né? O Odair Burati, ele diz o seguinte, ó: só em Colíder as famílias podem ficar em casa. 95% dos lares brasileiros, pais e mães têm que trabalhar até 12 horas por dia. Isso é um delírio. Criança perde e perderá sempre ficando fora da escola. A gente ouve essas coisas nesse país de miseráveis, onde a escola, para muitos, é o único lugar que a criança encontra afeto, amor, carinho, comida, água e banheiro de qualidade. Professor que não consegue ver a realidade social que vivemos não merece o título de professor. Olha, essa afirmação é bastante significativa. Eu agradeço pela mensagem. Vou fazer algumas questões com vocês. Como é o nome da pessoa mesmo? Odair Burati. Odair, olha, eu concordo em partes contigo, né? Nós sabemos, Colíder não é diferente do Brasil. Todos os pais precisam trabalhar. Inclusive os professores que estão trabalhando remotamente e têm filhos, né? Agora, todos nós estamos tendo que reaprender, a readequar, né? Então, às vezes a criança fica com o vizinho, com a avó, com o vô, ou o adulto revezando em casa. Todos nós estamos aprendendo. Agora, pense o senhor o seguinte, sabe, quando a escola reabrir, a gente teria que trabalhar hibridamente. Metade do aluno vai para a escola, metade fica em casa. E o professor é um só. Como é que ele vai dar aula presencial e depois ele vai dar aula à distância?
os professores estão se desdobrando. Aquelas crianças em situação de miserabilidade, a Secretaria de Educação mais assistência social estão enviando alimento para essas famílias, porque a gente está tentando ajudar todo mundo. Eu sei que, em parte, é um desabafo. Agora, os nossos educadores estão olhando para isso, mas a Secretaria de Educação não recebeu recurso do governo federal para contratar mais gente, para botar metade na escola e metade em aula online. Então, a gente não recebeu ainda nem o mínimo para comprar álcool gel e o tapete sanitário e nem máscara para todas as crianças. A gente está aguardando as orientações do governo federal e do governo estadual. Mas, logicamente, que as crianças estão tendo perdas. Mas se os pais nos ajudarem, apoiando a tarefa, dando retorno, a perda e o prejuízo vai ser menor. Odair, eu sei que está difícil. Está difícil para todo mundo. Olha, inclusive para mim. Eu tive que fechar meu escritório. Eu tive que mandar embora funcionário. A minha renda caiu 70%, porque eu viajava dando curso e tinha um orçamento, agora eu tenho outro. Dos meus funcionários todos que trabalhavam comigo, eu só fiquei com a Sara, eu dispensei os demais. O dia que eu fechei meu escritório, eu chorei. Mas todo mundo está passando por dificuldade. Mas o mais importante é que a gente está vivo. E a gente não faz parte da estatística de mortes do Mato Grosso, nem do Brasil. Essa pandemia há de passar, mas a gente vai ter que ser forte. Dizia Viktor Frankl, que viveu no período da Segunda Guerra Mundial, que diante de uma catástrofe, o mundo vai renascer para os fortes. Alguns vão sucumbir, vão ficar procrastinando de reclamar, né? Lamentar, e outros, vão se redescobrir. Eu me reinventei fazendo curso online. Então, gente, é hora da gente se manter forte. Não pense negativo, não. A gente está junto, olhando pelas minorias, viu, gente? Eu, inclusive, torcendo que chova aí e aqui em Curitiba. Curitiba faz 23 anos que não vê a seca. Nós estamos numa corte de água. 36 horas com água, 48 horas sem água. Nunca vivemos uma seca. Além da pandemia, ainda tem a seca. Então, gente, aguenta firme, que a gente vai passar, né? E o que a gente diz, família, conte conosco. Mas olhe a vida com um pouco mais de otimismo. Eu sei que não é fácil ficar com os filhos o dia inteiro dentro de casa. Para ninguém. Mas ninguém também disse que ter filho ia ser fácil, né, meu querido? Oh, meu Deus, que eles dão trabalho, não é mesmo? Muito bem, professora. A pandemia atingiu a todos nós de alguma forma, né? Pais, profissionais. Então, a gente precisa escolher de que forma que nós vamos passar por isso, né? A Diana escreveu assim, a responsabilidade do ensino é de todos, dos professores e das famílias. Um ajuda o outro, acho que é bem esse sentido, espírito coletivo, um estender a mão para o outro, se a família tem dificuldade, e eu tenho certeza que as nossas escolas estão fazendo isso, aqueles pais que não têm acesso à internet, com a impressão de materiais, a gente tem relatos de visitas nas residências de professores, de profissionais, para saber o porquê que não está participando, o porquê está participando. Então, acredito que a gente tem feito bastante esse trabalho junto com os nossos profissionais. Vamos na sequência aqui, professora. A Eliane Marcelino disse o seguinte: agora mais que nunca, a parceria escola e família deve estar de mãos dadas. Graças a Deus, temos famílias comprometidas com a educação dos seus filhos. Vários elogios, o professor, muitos, não dá para ler todos aqui. Todos, professor Oswaldo,
assessor pedagógico, todos têm que ser fortes, não só fisicamente, mas forte também no caráter e na gentileza, né? Mais empatia, né, professora Regina? Com certeza. O que eu disse do otimismo, bom humor? E aí, lógico, né? O assessor está corretíssimo. Vamos educar pelos valores e princípios, né? Princípios da humanidade. Ética, honestidade, responsabilidade, né? Aquilo que está na Constituição Federal. É dever do Estado, da família, da escola, com a educação das crianças, né? Justamente. O professor Adriano, diretor da escola Fábio Ribeiro, disse o seguinte: isso sempre tenho dito às famílias, hábito de leitura, né, quando a senhora reporta a importância da leitura nesse momento, a você desligar um pouco da tecnologia e aproveitar os momentos coletivos ali dentro de casa. Você sabe que já há estudos, né? Quando a criança tem momentos prazerosos de leitura em casa, quando ela retornar, ela vai ter muito menos perda, porque a gente tem um estudo feito no período de férias. A criança que não, quando está de férias, 2 meses, e ela não lê nada em casa, quando ela volta, ela tem perdas. Então, agora na pandemia, é o mesmo exemplo. Se a gente continuar fazendo as leituras em casa, a atividade, a tarefa, a gente vai manter o cérebro mentalmente ativo. Certo. Mais uma pergunta aqui, que veio por telefone. Quais dicas vocês podem dar para as famílias de crianças na educação infantil? Minha área. Olha, na educação infantil, o mais importante é o brincar. Brincar sob todas as formas. Movimento com o corpo, que a gente chama de brincar turbulento, né? Contar histórias, cantar, para desenvolver a linguagem oral. E agora, viver experiências, plantar, colher, fazer massinha, cozinhar junto, arrumar a casa junto, arrumar o quarto, limpar, fazer tudo junto. Não largar a criança lá na televisão. Sempre envolver a criança nas tarefas que estão tendo em casa, né? Isso é fundamental. Agora, brincar, gente, não é perder tempo, é ganhar tempo. Pais, quando vocês eram crianças e brincaram de subir na árvore, brincaram de pega-pega, esconde-esconde, na minha geração, na geração do Márcio, a gente ia para a escola aos 7 anos, 6 anos. E quando a gente ia direto para o primeiro ano. E como a gente tinha brincado muito, a gente aprendia a ler em 4 meses. Então, brincar não é perder tempo, é ganhar tempo. Brinquem muito. Aliás, com os jovens também. Brincar, faz bem para o cérebro, tá? Então, a brincadeira com o corpo, pega-pega, pica-esconde, brincar lá fora, subir na árvore, é fundamental. A Cidinha Guimarães... Opa, cadê aqui? A Cidinha Guimarães diz o seguinte: só tenho a agradecer aos meus pais pelo comprometimento com o desenvolvimento dos seus filhos. Ótimo. Nós temos uma participação aqui do município de Terra Nova do Norte, o Nestor. Ele está perguntando o seguinte: como auxiliar as famílias com crianças especiais? Algumas dicas, obrigado. Olha, para as crianças especiais, com necessidades especiais, né, para as crianças que têm deficiência, é fundamental buscar um apoio da Secretaria de Educação, porque a gente vai ter que trabalhar com planejamento familiar individual. Cada caso é um caso. As práticas não podem ser coletivas. Então, trabalhando com a sucata, estimulação sensorial. Mas, por exemplo, uma família que tem uma criança autista, nós temos que criar um planejamento, um plano individual, porque depende do grau dessa criança, né? Por exemplo, uma criança autista já é o contrário, eu não posso fazer muita aula online. Eu preciso mais práticas interativas com a família. Uma criança com deficiência física, então eu preciso estimular também ela em outras áreas. Então, hoje,
Na deficiência, aliás, eu vou dar uma palestra amanhã para um outro município para falar de um currículo para as crianças com necessidades especiais. Esse currículo tem que ser um currículo vivo, não deixando essa criança ou esse jovem, né, isolado. Então, tudo que for fazer em casa, tentar envolver minimamente essa criança, esse jovem, mesmo com deficiência, tá? Então, trabalhando com sucata, fazendo brinquedo, construindo, criando livro de história, inventando história, colocando para pensar, né? Estimulando. Mas conte com o apoio da Secretaria de Educação no planejamento, nesse plano individual, tá? Porque esse plano individual é fundamental para cada criança. E as orientações não são para a criança, são para os pais. Porque os pais de crianças com deficiência sabem que a gente precisa do apoio deles, né? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, professora. Meu filho está no 7º ano e está mais cansado e menos motivado durante esse período de ensino remoto. Como posso ajudá-lo? Então, ótima pergunta. Os adolescentes e pré-adolescentes, nesse momento, como eles estão mais sedentários, o fato de não conviver com um colega, o fato de não ir para a escola, de não fazer uma atividade física, a perda chega a ser de mais de 50% da capacidade de atenção e concentração. Então, é fundamental. Primeiro, se você tiver parente próximo, que ninguém está adoecido, com todo cuidado, né? Se você puder colocar outro jovem junto, em contato, mesmo mantendo a distância, num parque público, aberto, para poder dialogar, isso é importante. Segundo, não ficar mais do que 4 horas diante da televisão e da internet. Mais do que isso, a gente vai ter que fazer bastante atividade física. Compra uma corda, aliás, qualquer fio dá para pular. Vamos fazer desafio físico. Isso é fundamental. Outra, coloque regra em casa do que ele vai ser responsável. Você sabia que quando o pré-adolescente ou adolescente ajuda nas tarefas domésticas, o desempenho escolar melhora? Porque ele se movimenta. Então, limpar a casa, ele tem que limpar o quarto, lavar a louça, ajudar na cozinha, ajudar no quintal, plantar uma horta, criar galinha. Aliás, eu tenho indicado as famílias a criarem animais de estimação. Se quiser, pode ser galinha, né? Mas pode ser também um cachorro, um gato, que ajuda muito na festividade nesse momento da pandemia. Um animal de estimação. Então, tem que dizer qual é a tarefa dele. Se você comprar uma galinha, vai dizer, é você que vai cuidar da galinha. Então, eu preciso dar obrigações, responsabilidades. É fundamental. E, reloginho em casa. Hora de dormir, hora de trabalhar, hora de limpar a casa, hora de... Tem que dizer para eles, senão eles ficam o dia inteiro assistindo televisão e na internet. E aí, os estudos mostram que a criança e o pré-adolescente deve perder aí mais de 70% de concentração nesses 6 meses em casa. Então, vamos nos ajudar aí, tá, gente? Tá, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, só um pouquinho. Tá, até vem nessa direção da questão da otimização do tempo em casa, né? Como estabelecer as rotinas domiciliares de uso de tela de computador, celular e tablets? Olha, gente, família, eu sei que nem todos têm acesso à Netflix. A Netflix lançou um documentário recente, produzido este ano, na pandemia, falando sobre as redes sociais, tá? Gente, até o Steve Jobs, que criou a Apple, ele falava que para o filho dele, até a adolescência, ele não daria o celular. E quando ele desse,
não ultrapassaria mais de 2 horas. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda no máximo 4 horas. É a família que tem que dizer, agora desligamos o Wi-Fi e agora cada um vai fazer uma atividade. Mesmo que for ficar no tédio. Ai, estou entediado, não sei o que fazer. Vai descobrir, vai cavucar terra, vai plantar, vai colher, vai lavar o tênis, vai arrumar o guarda-roupa, vai inventar moda. Por quê, gente? Porque o excesso prejudica a visão, a atenção, concentração, obesidade, aumenta colesterol por causa do sedentarismo. Então, gente, são muitos os prejuízos. Forante que as mídias sociais, as redes sociais, acabam manipulando o jovem para um modelo de sociedade que não é verdade. Porque no Instagram todo mundo posta só o mundo belo. Mas o mundo não é belo o tempo todo. Tem frustrações. Moldam as meninas com um padrão de beleza que não é verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho sobrinhas adolescentes, 3 sobrinhas, 2 são gêmeas, né? Mais uma. A minha irmã perguntou outro dia para mim. Eu falei, então, tem uma caixa com cadeado. A família inteira faz detox digital. E o celular vai para a caixa. Na hora das refeições, à noite, antes de dormir, para ninguém levar o celular para a cama. Vai para a caixa trancada. Mas aí a minha irmã também tem que se livrar, porque eu falei para ela, nada de você ficar lá usando escondida. A família inteira coloca e faz detox digital. Muito bem, professora. Bom, eu sou suspeito em falar da atividade física porque sou profissional da área, então a gente sabe da importância da atividade física nesse momento de pandemia. A Vivian Oliveira escreveu o seguinte, estou com orgulho de nós aqui, estamos bem, fazendo direitinho nos afazeres, nas tarefas e nas brincadeiras. A Thaís Santos escreveu o seguinte, em casa tenho 2 adolescentes, procuro colocá-los para ajudar e incentivo a se distrair porque é muito tempo fazendo as tarefas escolares. A Tatiane é profissional da educação, ela colocou o seguinte, essas atividades físicas servem até para nós profissionais, ter um momento para se exercitar é ótimo, precisamos também relaxar um pouco. É isso mesmo, gente, 30 minutos de caminhada, não custa nada e vai trazer benefícios. Agora, se você puder fazer um pouco de atividade aeróbica, isso aumenta a endorfina, que é a sensação de prazer. E nesse momento, a gente perdeu tudo que é prazeroso. Quer conviver com os amigos, ir para a praça, tomar um sorvete, passear. E aí, gente, a gente perdeu. O prazer ficou, sabe no quê? Na comida só. Então, endorfina na veia significa movimentar o corpo. Márcio, você que é profissional da área física, pede para os professores de educação física criarem programas para atividade física em família. Alongamento, respiração pelo diafragma, algumas atividades de yoga, né? Posição da vaca, posição do gato. E também exercício intenso, pular corda, né? Pular polichinelo, mas, obviamente, tomando alguns cuidados. Então, cria uma série de programas com pequenos vídeos de 20 minutos para as famílias fazerem junto. E professor de arte cria uma playlist de música animada. Para quê? Para todo mundo dançar. Dançar faz um bem danado. Aumenta a endorfina também. Tá bom? Ótimas sugestões, né? A Marilande Braga escreveu o seguinte, só um pouquinho aqui, subiu da tela. Eu tenho uma neta que mora comigo, tem 9 anos, e me ajuda muito em casa. Também brinca, tem tempo para organizar em tudo. E a pandemia ajudou a aprender a cozinhar também, com auxílio, né? A Helene Julião, excelente palestra, parabéns a todos envolvidos. Professora, tenho tido
um carinho especial para planejar as aulas para meus alunos. E me lembro muito do que disse na nossa última palestra. Se for preciso usar peruca colorida, uso sem problema. Obrigado pelas dicas. Isso mesmo, gente. Vamos se reinventar. Aliás, para os jovens que estão me ouvindo, pegue suas roupas e aprenda a customizar. Uma menina aqui no Paraná, gente, ela começou a tingir as camisetas dela. E agora ela está até tingindo as camisetas dos colegas, que mandam lá na casa dela. Gente, vamos nos ocupar fazendo algo que a gente não fazia. Eu tenho criança agora na pandemia que aprendeu a cozinhar, a costurar, a fazer tricô, crochê. Gente, até patchwork. Tem gente fazendo artesanato. A gente tem que manter, ó, cabeça e mão trabalhando, tá? Em movimento. Em movimento, isso mesmo. Professora Regina, acho que a gente já pode ir para o nosso encerramento, seria isso? Vamos lá, então. Agradecer mais uma vez a senhora, né? Um prazer enorme a gente recebê-la novamente. Nós teremos mais algumas programações contigo, logo, logo vamos anunciar para os nossos profissionais, para as famílias, momentos como esse de muita informação positiva, como a gente realmente, de fato, escolher como nós vamos passar por tudo isso que nós estamos vivenciando. Então, mais uma vez, agradecer a senhora, nosso suporte técnico aqui na Secretaria, o Eduardo, a professora Rosângela, que coordena o setor pedagógico, a Rosana, que participou conosco na palestra anterior, que coordena a educação infantil, a Janaína, que coordena o ensino fundamental, a Priscila, que trabalha conosco aqui como técnica. Então, agradecer a toda a equipe que se esforçou, que ajudou a divulgar, os diretores, coordenadores, profissionais, famílias, temos muitas famílias participando conosco, isso é muito importante, esse bate-papo com vocês. Então, mais uma vez, agradecer a todos que acompanharam conosco, a gente vai aguardar as próximas palestras, os próximos bate-papos, com certeza todos adoraram as informações que chegaram até a gente. Então, gostaria de deixá-la à vontade para a gente poder encerrar esse momento especial para nós aqui de Colíder. Muito bem. Professores e família, eu trouxe hoje o tsuru. Tsuru é um pássaro feito em origami, baseado na ave chamada grow. O tsuru, no Japão, é o símbolo. O prefeito deve saber fazer tsuru. O tsuru é o símbolo da felicidade, da longevidade, da vida longa e de vida que a gente deseja para o outro. Os japoneses, quando se encontram numa situação difícil, eles se reúnem para dobrar 1000 tsurus. O origami, que é a arte de dobrar papéis, é uma arte milenar. E os japoneses aprendem para manter atenção, concentração, paciência oriental, né? Então, isso ajuda bastante. Eu vou dar um desafio nas famílias aí para aprender a fazer dobradura com as crianças. Papel, atenção, habilidade manual. Mas se você conseguir dobrar 1000 tsurus, o seu pensamento vai estar elevado na espiritualidade de querer o bem para o outro. E o que a gente mais deseja para a humanidade é que esse Covid vá embora. Então, a lenda do tsuru para os japoneses é quando Sadako Sasaki foi acometida na bomba nuclear que caiu em Nagasaki e Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Essa bomba devastou, a bomba nuclear, matou 166 mil vidas. E aí o Japão começou a dobrar tsuru para desejar o bem. Então, a gente pensa que quando a gente eleva nosso pensamento espiritualmente, é importante porque a gente está desejando para o outro. Além do que, aprender a fazer dobradura nos dá atenção, concentração e paciência, que é o que a gente está precisando. Então, tsuru para vocês. E eu dobrei um outro pássaro para lembrar do beija-flor. Não importa quão pequena seja a nossa ação,
como o beija-flor que leva uma gota de água para apagar um incêndio. Não importa quão pequena seja a nossa ação. Importante que, somado, vai fazer a diferença para esse mundo. Para que a gente tenha um mundo melhor. Então, pais, ó, Gambare, em japonês, significa aguente firme, tá? Que isso há de passar e dias melhores hão de vir. Mas se a gente ficar só reclamando, daqui a pouco a gente vai estar deprimido, doente mentalmente. E aí vai ser muito mais difícil. Professores, aguentem firme também. Professores, vocês sabem que vocês estão no meu coração aqui, tá? Em breve a gente se encontra. A família de Colíder, a cidade de Colíder, meu abraço e muitos surus para vocês. Ó, eu fiz vários aqui, ó. Obrigada, Márcio, pela oportunidade. Obrigado, professora. Grande abraço.